Está cada vez mais comum se ouvir esta palavra, autismo. Conviver com pessoas que se enquadram no que chamam os especialistas como o espectro autista é uma realidade cada vez mais comum. Segundo os últimos dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem hoje cerca de 2 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo. A comunidade médica traz um dado ainda mais alarmante: um caso de autismo a cada 36 pessoas. E uma das causas que tem se apresentado muito é a questão da genética, né, para o aumento de casos. Primeiro também, antes disso, até o conhecimento que hoje as pessoas já têm, a informação que as pessoas têm, então está muito à vista, né, essa questão do autismo. Não que ele tenha existido agora, porque ele já existia, claro, né? E a questão genética dos genes da mãe, os genes do pai, né? Podendo ser hereditário, não obrigatoriamente, mas podendo sim, né? Então a ciência, né, os estudiosos estão aí ainda nessa busca por respostas mais precisas, mais exatas sobre o transtorno do espectro autista. Porém, a gente já conhece, né, boa parte e já conduz das características, das suspeitas, né, das intervenções que precisam ser feitas, das avaliações, das terapias que são necessárias para uma pessoa com esse diagnóstico. Então, de posse desse conhecimento, a gente já pode dizer que nós precisamos ter mais consciência, menos preconceito, menos discriminação, até porque autismo não é doença, autismo é uma condição, é um transtorno do neurodesenvolvimento, é uma condição que torna a pessoa com algumas necessidades diferentes, mas todos nós, no final das contas, somos diferentes, temos as nossas necessidades, as nossas individualidades e particularidades. E dentro dessa diversidade, né, que nós somos pessoas diversas com necessidades, nós temos que ver a questão do autismo, assim como muitas outras deficiências e transtornos que nós encontramos, e acolher, conhecer, entender, aceitar e amar, principalmente, porque o grande remédio de tudo é o amor. Atualmente, o número de casos de autismo tem aumentado muito. A gente percebe e vê em rede nacional, em rede estadual, né, a questão do aumento. E trazendo bem para perto de nós, né, para a nossa situação de município de Ipu, falando da nossa realidade na qual a gente vivencia, que são as escolas públicas municipais, um dado para a gente refletir, para a gente ver como é que está. De 2020 a 2024, somente nas escolas públicas municipais, nós tivemos um aumento de 2020 de 21 crianças, 21 alunos com autismo, para hoje, 2024, estarmos com 124 casos de autismo diagnosticados com laudos médicos. Então a gente vê um crescimento realmente muito grande. Autismo não tem cura, mas pode melhorar e muito com o tratamento. Mas mesmo assim, receber o diagnóstico de autismo ainda causa medo, tanto em crianças quanto em adultos. Dentro do diagnóstico, então, após feita a avaliação, né, e com os demais profissionais que podem ser envolvidos e que devem ser envolvidos de acordo com cada necessidade, com cada situação, dentro do diagnóstico, geralmente, a criança ou o adolescente, quando recebe, a família recebe aquele diagnóstico e vem os níveis de suporte, né, são os níveis do autismo. Tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Por que se chamado nível de suporte? Porque ele vai de acordo com o grau de suporte que a pessoa precisa, a criança ou o adolescente, no caso, né? O nível 1, que é considerado leve, quer dizer que ele precisa de pouco suporte, ou seja, ele tem as dificuldades, ele tem as características próprias de cada nível, né? Na interação, na socialização, nos movimentos, no comportamento, enfim. O nível 2, que é conhecido como moderado, popularmente, né, moderado, quer dizer que ele precisa médio suporte, né? Em algumas situações precisa, em outras não. E o nível 3, que é considerado severo, é aquele nível que precisa de muito suporte, digamos até totalmente, né? Então, as famílias hoje elas estão mais abertas a esse diálogo e elas até estão procurando avaliação. Então, as demandas vêm da escola, vêm da própria família, né? E vêm também de encaminhamentos médicos,
quando os próprios médicos ou algum profissional atende aquela criança ou aquele adolescente e percebe que há algo que precisa ser avaliado, que possa estar dentro do espectro, né? Que possa vir a ter um diagnóstico de autismo.